ao dispor. Vamos agora com os exercícios propostos corrigidos sobre o conteúdo MRUV. O primeiro deles diz o seguinte: numa propaganda de TV, um anunciante de automóveis afirma que o seu veículo aumenta sua velocidade de 0 a 108 km/h em 8 segundos. Qual a aceleração média desenvolvida por ele? Dê a resposta na unidade metros por segundo ao quadrado. Para isso, convém lembrar que 108 km/h corresponde a 30 metros por segundo. Como que se faz isso? Dividindo 108 por 3,6. O enunciado apresenta valores de variação de velocidade e intervalo de tempo. Vamos anotá-los. A velocidade inicial do móvel é 0, a final vai ser 30 metros por segundo, o instante inicial é 0 e o instante final é 8. Qual será então a aceleração média? Vamos utilizar os dados na equação que calcula a aceleração média. Variação da velocidade sobre variação do tempo. Aí nós vamos ter então 30 metros por segundo, que foi a variação, em 8 segundos, que foi o intervalo do tempo. Isso vai dar uma aceleração média de 3,75 metros por segundo ao quadrado. Número 2. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente variado e suas posições variam de acordo com a função horária. S igual a 300 menos 20t mais 2t², com unidades no sistema internacional. Sobre esse movimento, responda. Bom, com os dados que encontramos na função horária, vamos responder os itens A e B. No item A pede qual a posição inicial, qual a velocidade inicial e qual a aceleração desenvolvida. Posição inicial está aqui, 300 metros. É um número que aparece sozinho na função horária das posições. Velocidade inicial, menos 20. Menos 20 que multiplica t. Sempre que a gente está multiplicando t é a velocidade inicial. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Mas como, se ali tem o 2? É que a gente tem que lembrar que a aceleração nesse formato de função horária já aparece dividido por 2. Portanto, a aceleração que corresponde sempre ao número que multiplica o t ao quadrado é o dobro daquele valor. No caso, 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a função horária das velocidades que representa esse movimento? Usando os dados, vamos montar a função horária das velocidades. Precisamos da velocidade inicial, que é o menos 20, e da aceleração, que é o 4. Então a função horária fica assim, das velocidades. V igual menos 20 mais 4t. Classifique o movimento no seu instante inicial, quando ti então é 0. Para classificar o movimento, devemos observar os sinais da velocidade inicial e da aceleração. Nós temos uma velocidade inicial negativa, de menos 20, e uma aceleração positiva, de 4 metros por segundo ao quadrado. Assim, tendo sinais contrários, esse movimento é classificado como retardado. Letra D. Em que instante o móvel inverte o seu sentido de movimento? Antes de resolver, nós temos que lembrar que quando o móvel muda de sentido, a sua velocidade é 0. Então, na função horária das velocidades, que a gente já tem prontinha ali, no lugar do V, a gente vai colocar o 0. Ficamos com 0 igual a menos 20 mais 4t. O 4t que está somando passa para o lado esquerdo da igualdade, subtraindo. Então fica menos 4t igual a menos 20. O t vai ficar o 20 dividido pelo menos 4. Menos 20 por menos 4. Numa divisão de sinais iguais, ficamos então com um valor positivo. O nosso instante em que o móvel muda de sentido vai dar 5 segundos. Letra E. Em que posição ocorre a inversão no sentido do movimento? Agora eu quero saber a posição. Para isso, eu tenho que substituir o instante, que a gente acabou de calcular, 5 segundos, na função horária das posições que foi dada no enunciado.
Aqui está ela. No lugar do t, eu vou substituir por 5. Então fica com 300 menos 20 vezes 5, mais 2 vezes 5 ao quadrado. Resolvendo a potência primeiro, 5 ao quadrado é 25. E agora a gente faz as multiplicações. 300 menos 20 vezes 5 dá menos 100. 2 vezes 25 dá 50. Somando e subtraindo, a gente chega aqui à posição onde o móvel muda de sentido, é a posição 250 metros. Terceiro, uma partícula inicia um MRUV na posição 100 metros. Sabemos que ela partiu do repouso e descreveu uma aceleração constante de 12 metros por segundo ao quadrado. Determine. Vamos anotar os dados primeiramente. Posição inicial foi dada, 100 metros. A velocidade inicial é 0. Isso porque no enunciado diz que ela partiu do repouso. Ela estava parada no início do movimento. A aceleração constante foi de 12 metros por segundo ao quadrado. Como que fica a função horária que representa esse movimento? A gente já conhece os dados. Vamos substituir na função horária das posições, então. Então ficamos com SF igual a 100, que é a posição inicial, 0, que é a velocidade inicial, que multiplica t, mais a aceleração dividido por 2. A aceleração é 12, vai ser dividida por 2, que vai dar 6. Então a gente fica assim. Função horária das posições é 100 mais 6, que multiplica t ao quadrado. O zero, né, quando multiplica qualquer número, acaba desaparecendo esse número, por isso restou só isso mesmo. A função horária das posições, 100 mais 6 vezes t. Agora vamos à função horária das velocidades, que representa esse movimento. Vamos usar os dados que nós já temos para determinar a função horária das velocidades. Nós precisamos da velocidade inicial, que é 0, e da aceleração, que é 12. E aí, ficamos assim. Função horária da velocidade é igual a 12, que multiplica t. Quarto e último. Um móvel movimenta-se em MRUV, iniciando seu movimento na origem das posições. Sendo a função horária das velocidades dele igual a 50 mais 4t, determine a função horária das posições que representa esse movimento. Vamos anotar os dados que podem ser extraídos do enunciado e outros que são extraídos da função horária das velocidades. Do enunciado a gente tira que a posição inicial do móvel é 0. E onde que a gente chega a essa conclusão? O enunciado diz que o móvel iniciou o movimento na origem das posições. Fisicamente, origem das posições significa posição inicial 0. Na função horária a gente vai obter o restante das informações que a gente precisa. A velocidade inicial, o número que está sozinho ali, que é o 50, e a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. De posse desses dados, substituindo na função horária geral, a gente vai ter a função que representa esse movimento. 0 para a posição inicial, 50 para a velocidade, 4 para a aceleração, que depois vai ficar dividida por 2, e aí a gente fica então com esse resultado que está aqui. O 0 é um elemento neutro na soma, não precisa aparecer. Função horária das posições igual a 50t mais 2t ao quadrado. Era isso, um abraço.